Eu vou ler rapidamente o que a Bíblia diz sobre eles. Leia comigo Jeremias 23, por favor. Tenha um pouco de paciência. Jeremias 23. Diz assim, Jeremias 23, 1: ai dos pastores que destroem e dispersam as ovelhas do meu pasto, diz o Senhor. Portanto, assim diz o Senhor Deus de Israel contra os pastores que apacentam o meu povo: vós dispersaste as minhas ovelhas, e as afugentastes, e delas não cuidastes, mas eu cuidarei em vos castigar a maldade das vossas ações, diz o Senhor. Profecia para os falsos profetas, profecias do julgamento que virão sobre eles. Verso 9: acerca dos profetas, meu coração está quebrantado dentro de mim, todos os meus ossos estremecem, sou como homem embriagado. Verso 10: porque a terra está cheia de adultério, e chora por causa da maldição divina. Os pastos dos desertos secam, pois a carreira dos adúlteros é má, e a sua força não é reta. Pois estão contaminados, tanto o profeta como o sacerdote, até na minha casa achei a sua maldade, diz o Senhor. Portanto, o caminho deles será como lugares escorregadios, na escuridão, serão empurrados e cairão neles, porque trarei sobre eles calamidade, e o ano mesmo em que os castigarei, diz o Senhor. Nos profetas de Samaria, bem vi eu loucura, profetizavam da parte de Baal, e fazem errar meu povo de Israel. Mas nos profetas de Jerusalém, vejo coisa horrenda: cometem adultérios, andam com falsidade, e fortalecem as mãos dos malfeitores, para que não se convertam cada um da sua maldade. Todos eles se tornaram para mim como Sodoma, e os moradores de Jerusalém como Gomorra. Portanto, assim diz o Senhor dos exércitos acerca dos profetas: eis que os alimentarei com absinto, e lhes darei de beber água venenosa, porque os profetas de Jerusalém se derramou a impiedade sobre toda a terra. Eu não tenho tempo para explicar isso aqui, mas você não tem ideia o que está dizendo aqui. Está vendo que a iniquidade está vindo no mundo por causa dos ensinamentos das falsas religiões. 16: assim diz o Senhor dos exércitos: não dei ouvidos às palavras dos profetas, que entre vós profetizam, e vos enchem de vãs esperança. Falam as visões do seu coração, não o que vem da boca do Senhor. Dizem continuamente aos que me desprezam: o Senhor disse, paz terei. E qualquer que anda segundo a dureza do seu coração, dizem, não virá mal sobre vós. Verso 21: não mandei esses profetas, todavia eles foram correndo. Não lhes falei a eles, contudo profetizaram. Mas se tivessem estado no meu conselho, então teriam feito ouvir minhas palavras. Verso 25: tenho ouvido o que dizem aqueles profetas, proclamando mentiras em meu nome, dizendo, sonhei. Até quando sucederá isso no coração dos profetas que proclamam mentira, que proclamam só engano do próprio coração, os quais cuidam em fazer que o meu povo se esqueça? Olha só, se esqueça do meu nome pelos seus sonhos que cada um conta ao seu companheiro, assim como seus pais se esqueceram do meu nome por causa de Baal. O profeta que tem um sonho, conte o sonho apenas, mas aquele em que está a minha palavra, fale a minha palavra com verdade. Que tem a palha com trigo, diz o Senhor, não é minha palavra fogo, diz o Senhor, e martelo que esmiuça a penha? Portanto, eis que sou contra esses profetas. Olha o que Deus está dizendo. Jeremias 23 é um tratado para os pastores e líderes falsos de hoje. É para eles essa palavra, é para vocês, é para os falsos profetas. Deus está dizendo o que Ele pensa de vocês, o que Ele acha de vocês, o que Ele vai fazer com vocês. Vocês não ficarão sem juízo, Ele virá. Olha o que Ele diz, o que Ele pensa aqui, no verso 30.
Portanto, eis que eu sou contra esses profetas, diz o Senhor, que furtaram minhas palavras, cada um ao seu companheiro. Eis que sou contra esses profetas, diz o Senhor, que pregam a sua própria palavra e afirmam: ele disse. Eis que eu sou contra os profetas, eis que sou contra os que profetizam sonhos mentirosos, diz o Senhor, e os contam, e com as suas mentiras e leviandades fazem errar meu povo, pois eu não os enviei, nem lhes dei ordem, e também proveito nenhum trouxeram a este povo, diz o Senhor. Você está vendo o que Deus acha desse povo? Você acha que não tem isso que está acontecendo na Bíblia? A Bíblia é tão atual, mais atual do que você pensa. Por favor, eu sei que hoje eu passei um pouquinho, mas vale a pena. Isso está sendo gravado, o Brasil inteiro vai assistir isso aqui. Olha para você ter uma ideia o que ele diz. Só mais alguns textos e você vai. Jeremias, depois de Isaías. Jeremias 14. Verso 13, Jeremias 14, verso 13. Então disse eu: ah, Senhor Deus, eis que os profetas lhe dizem: não verei espada, nem tereis fome, mas vos darei verdadeira paz neste lugar. Disse-me o Senhor: os profetas profetizam mentiras em meu nome. Nunca os enviei, nem lhes dei ordem, nem lhes falei. Visão falsa, adivinhação, vaidade e engano do seu íntimo são o que eles vos profetizam. Portanto, assim diz o Senhor acerca dos profetas que profetizam em meu nome sem que eu tenha mandado. Dizem que nem a espada nem a fome haverá nessa terra, pois a espada e a fome serão consumidos estes profetas. É isso que Deus vai fazer com essa geração de líderes. É isso que fará com esses profetas. Veja rapidamente agora em Amós, melhor, Isaías capítulo 1. Veja o que ele acha do culto. Você quer saber o que Deus acha desses congressos? A maioria deles liderada por esses falsos crentes. Pois Deus vai dizer como ele vê os cultos atuais, os congressos atuais, os cantores, os shows gospel, os ajuntamentos gospels modernos. Vamos ver Isaías capítulo 1, verso 10. Ouvi a palavra do Senhor, vós príncipes de Sodoma, prestai ouvidos à lei do nosso Deus, vós povo de Gomorra. De que me serve a minha multidão dos vossos sacrifícios? Isso aqui é culto. Diz o Senhor: estou farto dos holocaustos de carneiro e da gordura de animais cevados. Não me agrado do sangue de novilhos, nem de cordeiros, nem de bodes. Quando vindes para comparecer perante mim, quem vos requereu só pisar de nu nos meus átrios? É o que ele está dizendo. Que adianta louvor, jejum, congresso, se vocês estão cheios de pecado? É o que Deus está dizendo. Não adianta a solenidade, a liturgia, a religiosidade sem um coração. Verso 13: não continuais a trazer ofertas vãs. O incenso para mim é abominação, e também as festas de lua nova, os sábados e a convocação das congregações. Não posso suportar a iniquidade associada ao juntamento solene. As vossas festas da lua nova e as vossas solenidades, a minha alma as aborrece, já me são pesadas. Estou cansado de as sofrer, pelo que quando estendei as mãos, escondo de vós os meus olhos. Sim, quando multiplicai as vossas orações, não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade dos vossos atos de diante dos meus olhos. Cessai de fazer o mal, aprendei a fazer o bem, atendei a justiça, repreendei o opressor, defendei o direito do órfão, pleiteai a causa das viúvas. É uma severa repreensão para esse movimento gospel, cultico, contemporâneo. Olha o que ele acha do louvor em Amós. Abre Amós, rapidinho. Amós capítulo 5, verso 21. Olha o que diz: aborreço,
desprezo as vossas festas, e com as vossas assembleias solenes não tenho nenhum prazer. Ele está dizendo que ele acha do culto contemporâneo, do ajuntamento de bodes, liderado por lobos, o que Deus acha do culto dos falsos profetas. Aborreço e desprezo as vossas festas, e com as vossas assembleias solenes não tenho nenhum prazer. Verso 22, e ainda que me ofereçais holocaustos, e as vossas ofertas de manjares, não me agradarei deles, nem me atentarei para ofertas pacíficas dos vossos animais cevados. Isso é a parte do culto. Agora o louvor gospel, contemporâneo, os shows gospel. Olha o que ele diz: afasta de mim o estrépito dos seus cânticos, porque eu não ouvirei a melodia das tuas harpas, das tuas liras. Antes corra o juízo como as águas, e a justiça como o ribeiro perene, perpétuo. É assim que ele vê o culto, o louvor atual. Agora, para encerrar, vocês não vão acreditar que está na Bíblia. Passa 2 livros aí, Miqueias capítulo 3, você não vai acreditar. É o exato reflexo dos pastores da prosperidade atuais. Miqueias capítulo 3, verso 1. Disse eu: ouvi agora vós cabeças de Jacó e vós chefes da casa de Israel. Está falando para a liderança eclesiástica. Não é a vós outros que pertence saber o juízo? Os que aborreceis o bem e amais o mal, e deles arrancais a pele e a carne de cima dos seus ossos, que comeis a carne do meu povo, e lhes arrancai a pele, lhes esmiuçai os ossos, e os reparti como para a panela, e como carne no meio de um caldeirão. É a descrição exata dos falsos profetas, que extorquem, roubam, saqueiam seus fiéis. Verso 4, então, olha o que Deus está dizendo para eles: então chamarão ao Senhor, mas não os ouvirá, antes esconderá deles a sua face, naquele tempo, visto que eles fizeram mal nas suas obras. Verso 5, assim diz o Senhor acerca dos que fazem errar o meu povo, e os que clamam paz, quando têm o que mastigar, mas apregou guerra contra eles, que nada lhes metem na boca. Sabe o que é isso aqui? Quando eles estão dando dinheiro, os profetas abençoam. Quando eles deixam de dar, eles profetizam maldição. É a mesma coisa hoje. Se o povo está dando tudo, eles profetizam bênção. Se a entrada do dízimo da igreja baixa, eles começam a amaldiçoar a sua própria congregação. Olha o que Deus diz. Verso 6, portanto se vos fará noite sem visão, e tereis trevas sem adivinhação, por-se-á o sol sobre os profetas, e sobre eles enegrecerá o dia. Os videntes, que é o mesmo que profeta, se envergonharão, e os adivinhadores se confundirão. Sim, todos eles cobrirão o seu bigode, porque não há resposta de Deus. Verso 9, ouvi agora isto, vós cabeças de Jacó, e vós chefes da casa de Israel, que abominais o juízo, e pervertei tudo que é direito, edificai a Sião com sangue, e a Jerusalém com perversidade. Verso 11, os seus cabeças dão as sentenças por suborno, os seus sacerdotes ensinam por interesse, e os seus profetas adivinham por dinheiro. É a perfeita descrição de hoje. Eles dão sentença, adivinham e profetizam por dinheiro. É isso que os falsos profetas fazem. O culto gira em torno do dinheiro. Ele abençoa você em troca do seu dinheiro. Ele cura você em troca do seu dinheiro. Ele declara algo positivo em troca do seu dinheiro. E ainda dizem, olha só, adivinham por dinheiro, e ainda se encostam ao Senhor dizendo: não está o Senhor no meio de nós? Nenhum mal nos sobrevirá. Portanto, por causa de vós, Sião será lavrada como um campo. Até aí.
A Bíblia não é pega de surpresa. Está tudo aqui. Isso é o que a Bíblia, um pouquinho do que a Bíblia fala, contextualizando para os dias de hoje. Eu não estou dizendo que isso é sobre a igreja de Cristo. A igreja de Cristo é pura, lavada, remida. É a comunidade de santos, com seus pastores santos. Eu estou dizendo isso aqui das comunidades de bodes, dos falsos profetas, dos lobos. É isso que Deus acha deles, pensa deles, e é isso que Deus vai fazer com eles. O galardão deles não dormita. Eu sei que eles têm poder econômico, eles são multibilionários, eles têm poder político, eles têm dezenas de deputados, governadores e senadores. Eles têm poder midiático. Eles podem, com um botão, um telefonema, aniquilar qualquer um que estiver no caminho deles. Eles são poderosos, milionários. Eles têm alianças poderosas. Eles têm poder social, poder econômico, poder político. Mas deixa eu dizer uma coisa para esses falsos profetas. Eles não têm o poder do Evangelho. Eles não têm o poder da graça. Eles não estão sobre a graça de Deus. Eles não foram enviados por Deus. E o juízo deles não dormita. Que você abra seus olhos, que você saiba discernir os tempos. E à volta do Filho do Homem haverá falsos profetas que farão tão grandes sinais que, se possível, enganariam até os escolhidos. Acautelai-vos, pois eu tenho dito, acautelai-vos dos falsos profetas, pois vêm vestidos de ovelhas, mas no seu interior são lobos devoradores. Deus tenha misericórdia dessa nação. Deus tenha misericórdia de nós. Ou Deus traz um avivamento, uma reforma, ou tudo que vai vir sobre essa nação é um pesado juízo, é um despejar da ira de Deus sobre esses falsos profetas.